Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um trabalho edificante, que a gente possa realmente crescer através das palavras, das reflexões que hoje serão feitas. E o tema desta noite é o capítulo 3º, intitulado Examina-te, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E é um capítulo importante porque ele vem falar exatamente da nossa missão aqui na Terra, da importância de cumpri-la e de, de como isso ocorre, de que maneira a gente pode refletir sobre a missão, né, a qual nos comprometemos, tendo em vista principalmente o exemplo do Cristo. Então, tudo que nós tratamos no Espiritismo está à luz do Cristo, à luz do exemplo que Ele nos trouxe e da caridade. Portanto, é fundamental refletir sobre essas questões para que não estejamos distantes de Deus, para que não estejamos perdidos no momento de agir, no momento de pensar, de falar, enfim, no momento de viver. Mas antes de mais nada, nós vamos fazer a oração e buscar a sintonia com Deus, agradecendo a Ele por mais essa noite de trabalho, por mais essa oportunidade de aprendizado e crescimento moral e espiritual. Que tenhamos a consciência da importância de cumprirmos a nossa missão, tentando ao máximo nos espelharmos no grande exemplo em Jesus Cristo. Que assim seja. E assim iniciamos o trabalho de hoje, primeiramente tratando de um ponto específico do capítulo que é fundamental. Ele deixa claro que a missão que nós devemos exercer aqui na Terra, ela é pensada e é planejada de acordo com o nosso grau evolutivo. Isso dá uma concepção já muito importante, porque ela trata da individualidade do espírito. Cada espírito tem suas características, tem sua trajetória, e por isso aquilo que ele deve realizar, aquilo que ele deve cumprir aqui na Terra, mesmo que não seja um espírito missionário, não vamos tratar aqui da missão em sentido estrito, mas no sentido do que a gente veio fazer aqui, o que nós vamos aprender ao encarnar. Então, cada espírito tem suas características, suas necessidades, e nós, ao encarnarmos em determinada família, em determinado bairro, em determinada região, em determinada cidade, num país específico, temos ali um manancial de oportunidades para evoluirmos, adequados às nossas necessidades, adequado ao nosso grau evolutivo. E o que se espera de nós também está adequado ao nosso grau evolutivo. Então, primeiro o princípio é dessa noção de individualidade, a importância de compreender o espírito enquanto um ser único, que tem suas próprias características, e que não existe uma receita de bolo para todos. Não existe uma fórmula mágica que vai ser cumprida com todos os espíritos. Às vezes a gente vê alguém reclamando da mãe, do pai, né, de alguém da família, e a gente às vezes não reflete que aquele pai e aquela mãe que nós temos é a mãe e o pai que nós precisávamos para evoluir, para aprender. Então, reclamar não resolve nada. O importante é aprender com aquela experiência, com as características daquela pessoa que está ao nosso redor, e buscar ao máximo conviver em harmonia, compreendendo os defeitos, as imperfeições, e sendo caridoso e indulgente diante dessas imperfeições, e enxergando em si os defeitos, para que a gente permita que o outro tenha os defeitos, que a gente procure tentar ajudar na superação dos defeitos, mas que a gente principalmente consiga enxergar em si também defeitos, para nos melhorarmos.
esse é o sentido de viver, de encarnar, de estar aqui, é aprender. Eu já disse em outras oportunidades, isso aqui é uma escola e devemos aproveitar essa oportunidade de aprender nesta escola. Porque o Espírito se expressa através do corpo físico e experimenta sensações, experimenta circunstâncias e situações únicas que são oportunidade de aprendizado. Aí cabe ao Espírito, ao exercer o livre-arbítrio, aproveitar essas oportunidades. Um outro ponto muito frisado no capítulo é o fato de Jesus ter sido um servo de Deus, alguém que realmente se abdicou de si em prol do outro, alguém que serviu com humildade, que não serviu para se vangloriar, para atender ao seu ego, à sua vaidade. Não, muito pelo contrário. Ele esteve aqui para dar o exemplo de servir com humildade, lavando pés de seres, de indivíduos que não tinham o grau evolutivo dele. E ainda assim ele demonstrou humildade diante desses irmãos. Alguém que foi violentado e respeitou a situação que estava sendo vivida ali como uma experiência de aprendizado. E a humanidade precisa, ao estar diante desse exemplo, refletir sobre suas atitudes e progredir. Estamos há mais de 2000 anos disso. E será que já aprendemos? Será que estamos refletindo? Será que se Jesus vier amanhã, a humanidade vai lidar com respeito, vai lidar com compreensão e amor diante dele? Ou vai agir da mesma maneira, com a mesma violência, vai reagir com a mesma violência que ocorreu há 2000 anos atrás? Os impérios, como o Império Romano da época, continuam existindo. Os poderosos, ávidos por poder, continuam existindo. Então precisamos refletir com aquele exemplo, para que hoje a humanidade pare de repetir os erros cometidos. Por isso a importância de não esquecer o flagelo, as dores, as dificuldades. É muito importante. Por isso que é importante não colocar no inconsciente as dores, porque a dor serve de aprendizado também. A Idade Média e toda a violência que ocorreu, as inúmeras, os inúmeros regimes totalitários que já existiram na humanidade, com torturas e violências e perseguições, isso precisa ser colocado em evidência no sentido de sabermos o que ocorreu para não repetirmos o erro. Porque se alguém colocar embaixo do tapete, as pessoas vão achar que isso não pode ocorrer novamente. Alguns nem vão saber que já ocorreu. E aí, quando outros homens de outras gerações tentarem fazer a mesma coisa, a gente não vai saber identificar qual é a tentativa, o que se deseja fazer. O mesmo deve ocorrer com relação ao comportamento de Jesus. O que ele sofreu e todo o contexto da época deve ser revisto, revisitado e refletido, para que nós não permitamos e para que nós não repitamos o erro que ocorreu há tempos atrás. E também, e mais importante, para que aquilo que ele fez sirva de modelo para nós. Para que a gente procure melhorar. Porque todos nós estamos aqui com inúmeros defeitos, inúmeras dificuldades. Mas se existe boa vontade em
melhorar, isso já é grande coisa. Revisitar é importante porque se a gente refletir sobre, e aí, Jesus voltando amanhã, como é que a humanidade vai reagir? Será que não há o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos há 2000 anos atrás? Infelizmente, tudo indica que existe o mesmo risco. E temos que evitar, porque homens, mulheres morrem, são violentados de maneira gratuita por preconceito, por racismo e inúmeras outras razões que não justificam qualquer atitude de violência. Violência nunca é justificável. Nunca é justificável. Jesus veio pregar exatamente o amor, a caridade, a brandura, a paz. Esse deve ser o nosso norte. Então, todas as vezes que alguém disser em nome de Deus algo violento, agressivo, ofensivo, não está sendo dito em nome de Deus. Está sendo dito do coração daquela pessoa. A boca está falando aquilo que está dentro do coração dela. Devemos ter compreensão, mas buscar auxiliar esse indivíduo que precisa refletir um pouco, porque qualquer ato de violência não condiz com o que Jesus pregou. E Ele é o nosso maior modelo. Nós somos cristãos, portanto, devemos agir com brandura e paz. Buscar a paz, que é o maior valor que nós podemos experimentar. É a paz de espírito, a capacidade de estar diante de circunstâncias difíceis e, ao mesmo tempo, ter a paz de saber que estamos buscando o bem, finalidades edificantes, a consciência tranquila. Além disso, é importante ter em mente que, com relação ao que nós devemos cumprir ao encarnarmos, a ideia de buscarmos cumprir é importante. Devemos ter um certo rigor nisso. A gente deve tentar cumprir o bem, mesmo que frequentemente a gente erre. A gente tem a intenção de fazer o bem. Mas, ao mesmo tempo, muitos de nós podemos nos perguntar: e nós estamos aqui para quê exatamente? Porque existem pormenores, existem situações muito específicas. E não somente essa coisa geral que se fala de amor, caridade. No dia a dia, na rotina, de que maneira nós podemos cumprir aquilo que nós dissemos que iríamos cumprir ao encarnar? Essa dúvida é frequente e frequentemente gera ansiedade. Ansiedade por não saber o que é que está por trás desse mistério. Ansiedade por não ter controle, porque ansiedade e controle têm uma relação muito íntima. Frequentemente, a causa da ansiedade é a ânsia pelo controle. Então, isso gera mal-estar. É claro que em uma dosagem razoável não é algo patológico. Às vezes até ajuda no sentido de alertar, de ficar atento ao que pode ocorrer no futuro e se precaver.
Mas se atrapalha a nossa vida, isso já se torna algo que nos prejudica, que nos faz bem. E a ideia de eu estou aqui nessa cidade, como eu iniciei a conversa, nessa cidade, nesse país, nessa família, por que eu estou aqui? O que é que eu devo fazer para que eu cumpra aquilo que eu me comprometi, para evitar que quando eu desencarne, eu me dê conta de que eu não cumpri. O que é que eu devo fazer? Primeiro, a gente tem que ter a noção de que nós não temos controle sobre nada externo. E frequentemente as pessoas não têm controle sequer sobre si. Muita gente perde o autocontrole e age de maneira impulsiva e reage, não pensa antes de falar, de fazer. Se existe uma certa dificuldade para ter controle sobre si, imagine sobre o que há de externo. Mas, infelizmente, nós insistimos em tentar controlar o que há de externo. Infelizmente, muitas pessoas tentam controlar o outro, tentam controlar eventos que são alheios à sua vontade, se as coisas do trabalho vão dar certo, se algum familiar vai agir assim, ó, tenta controlar de tal forma que faça com que o indivíduo haja da maneira como ele entende que é correta. Mas na prática, ninguém tem controle sobre o que há de externo. E ter a noção de que nós não temos controle sobre isso é importante para, pelo menos, acalmar o coração. Olha, eu não tenho controle sobre isso, já é um pressuposto importante para respirar fundo e estabelecer que, sobre aquilo que eu não tenho controle, eu devo evitar ao máximo sofrer. Eu devo evitar ao máximo que aquilo me faça sofrer. Evitando que aquilo faça sofrer, a gente consegue, por exemplo, sofrer menos pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam da gente. Porque as pessoas têm livre-arbítrio, elas são livres. Elas agem de tal forma que frequentemente nós nem sabemos o que elas fizeram. E ficar ansioso, nervoso, preocupado com a eventualidade de se vai falar, se vai fazer, vai ajudar em quê ou vai evitar de que maneira a atitude dela? Em nada. É muito difícil. Então, é o primeiro passo. E tratando especificamente do nosso compromisso ao virmos a Terra e encarnarmos, devemos também entender que completo controle nós não temos. Agora, nós recebemos muita ajuda dos benfeitores espirituais, dos amigos que tentam ao máximo nos intuir na prática do bem, de irmãos que estão à nossa volta e vão nos indicando o caminho. Porque a receita do bolo que a gente tende a querer ter acesso àquela fórmula mágica, o manual de instruções, não existe. Por que não existe? Por causa de uma razão que eu tratei no início da conversa que nós estamos tendo. Porque cada um tem suas peculiaridades. Cada um de nós tem as suas peculiaridades. Agora, nós, para superar essas dificuldades de não saber qual o passo a passo, é que nós temos auxílio de inúmeros irmãos e principalmente de Deus. Então, como nós vamos saber a maneira que devemos cumprir a nossa missão na Terra, o caminho que nós devemos seguir, se não quisermos tratar agora aqui da missão, no sentido estrito do espírito missionário, que tem um grande trabalho a realizar. Eu não estou tratando disso, eu estou falando de pessoas normais, como todos nós aqui. De que maneira nós podemos cumprir? A gente vai cumprir
se estivermos sintonizados com Deus. E como é que sintoniza com Deus? Orando frequentemente, não só na hora de dormir ou de acordar, não só em momentos específicos, mas de maneira natural, conversar com Deus ao longo do dia, fazendo coisas rotineiras como lavar os pratos, como no meio do trabalho, pensar, mentalizar Deus, pedir auxílio a Ele, agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui e de receber tanto amor, se manter orando e vigiando as próprias atitudes, as próprias palavras, se manter vigilante e sintonizado com Ele. Porque estando sintonizado com Ele, nós receberemos as instruções, mesmo que de maneira implícita, nós receberemos as instruções e a vida vai mostrando os caminhos. Frequentemente nós nos esforçamos muito para conseguir algo, para seguir um caminho, para seguir uma profissão, para formar uma família ou para um relacionamento específico, e as coisas não dão certo, porque às vezes não é o caminho que está predestinado, não é destino, não é algo determinista. Olha, vai acontecer, você não tem outro caminho, tem que ser aquilo e ponto final. Não é isso. É predestinação. É que existe uma tendência a você seguir aquele caminho. E às vezes a insistência, as coisas não dando certo, demonstram que aquele não é o seu caminho. E outra situação, outra porta se abre assim com mais tranquilidade, de maneira fluida. Você nem fez muito esforço e de repente surgiu aquela oportunidade e você encontra ali sua vocação, o seu caminho, o que você, onde você deve chegar. Qual o seu compromisso aqui na Terra? Você encontra de maneira natural. Às vezes isso acontece. Portanto, com relação à nossa missão aqui na Terra, aquilo que a gente deve exercer, nós não temos controle completo. Devemos ter boa vontade, devemos agir de acordo com aquilo que a gente considera edificante, se manter vigilante, orando e sempre refletir. Tem várias portas aqui. Qual é a mais correta? Qual é a mais caridosa? Qual é a mais amorosa? E abrir essa porta. Às vezes ela não abre, mas aí vem outra, também amorosa, caridosa, enfim, e flui. Porque nós não sabemos de tudo. O controle sobre isso nós não temos de maneira absoluta, mas podemos seguir. É isso. Ele, diante da dor, das dificuldades, se resignou no sentido de: Deus, eu não tenho controle sobre tudo. Você tem, o Senhor tem seus desígnios e eu confio neles. E as coisas aconteceram como deveriam acontecer. Mas o mais importante é seguirmos em frente com boa vontade, boa intenção, boa fé, tentar agir da melhor maneira possível. Que Deus nos ajuda, nos protege, nos auxilia. E essa humanidade melhora. Nos convertemos assim em obreiros do Senhor aqui na terra para melhorar esse mundo. Para que essa coisa de dizer, por exemplo, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, ajudou as pessoas. E hoje, 2000 anos depois, ainda algumas pessoas dizem que quem dá pão e peixe está formando preguiçosos. Ou seja, está criticando algo que Jesus fez, inclusive. Para evitar que as coisas continuem assim, que essa mentalidade que hoje existe, e já existia no tempo de Jesus, na época que violentaram e crucificaram ele, que nós devemos seguir o caminho do amor e da caridade. Porque foi isso que Jesus ensinou. De compreender o outro, de acreditar no ser humano, de não achar que o indivíduo ele só quer comer,
fisicamente, que ele não quer crescer espiritualmente, não quer cultura. Alguns, aparentemente, transitoriamente, por um período curto diante da vida do Espírito, alguns podem seguir um caminho que não demonstra uma boa vontade para crescer espiritualmente, moralmente, mas isso é transitório e cabe a nós ajudarmos. Se nós rotularmos de preguiçosos, a gente não estará ajudando, muito pelo contrário, a gente vai estar prejudicando, a gente vai estar contribuindo para o atraso, para a estagnação espiritual e evolutiva. O grande trabalho que nós devemos exercer é algo geral. Eu não estou falando dos pormenores dos indivíduos, é claro. Cada espírito tem suas características próprias, como eu já disse. Mas, no modo geral, o que é que nós devemos ser aqui na Terra? Obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor para transformar a obra dele em algo melhor. Então, não nos cabe lavar as mãos. Não adianta apenas não fazer o mal. É necessário fazer o bem também. E fazer o bem implica em auxiliar aqueles irmãos desvalidos, aqueles irmãos que todos rotulam como causas perdidas. Que tenhamos fé e força para seguir o exemplo de Jesus. E assim eu encerro o trabalho desta noite agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e pedindo a Ele que nos dê força para sermos cada dia mais caridosos, para que tenhamos compreensão diante das imperfeições alheias, que tenhamos compreensão diante das nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, que tenhamos a boa vontade de nos melhorarmos e de contribuirmos para a melhora da Tua obra, Senhor, para a melhora desse mundo. Que assim seja.